Meus amigos e amigas, estamos aqui para mais uma conversa pelo nosso Facebook. Bem, o que nós vamos conversar hoje? Uma coisa importante para nós católicos é conhecermos as coisas muito importantes, muito bonitas que a Igreja fez na história da humanidade. Infelizmente, hoje a gente percebe que nas universidades, até nos colégios, né, muitos professores destacam os erros dos filhos da Igreja, e que houve, né? Mas exageram, né? E não mostram as coisas bonitas que a Igreja fez. E com isso o que acontece muitas vezes é que os estudantes ficam, às vezes, com raiva da Igreja. Por quê? Porque eles só ouvem aquilo que é depreciativo em relação à história da Igreja, só ouvem falar da Inquisição, só ouvem falar de Galileu Galilei, só ouvem falar das Cruzadas, ou seja, só pegam pontos assim nevrálgicos, onde houve algum ponto realmente negativo, mas não se destaca aquilo que a Igreja fez de bonito. Então, nesta aula de hoje, nessa conversa nossa de hoje, eu queria exatamente mostrar isso, né? As coisas bonitas que a Igreja fez nesses 2000 anos. A Igreja que salvou a civilização ocidental com a queda do Império Romano e tantas coisas bonitas, ok? Vamos começar rezando, pedimos a Deus que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu estava então na introdução aqui da nossa conversa dizendo que nós precisamos conhecer as coisas bonitas da nossa igreja. Bem, primeiro eu gostaria sempre de lembrar que a igreja é uma instituição divina. Foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita clareza, nós vemos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, Jesus dizendo sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Preste bem atenção nessa palavrinha minha, nesse pronome possessivo, né? Meu, teu, seu, nosso, vosso, dele. A igreja, ele diz, é minha. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, a igreja é dele, tem dono, né? Sabemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a esposa de Cristo, ela é, né, aquela esposa com que ele vai celebrar as núpcias do Cordeiro na eternidade. Ok? Ele fala para Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, o reino do céu foi entregue na mão da igreja. Né? É por isso que Jesus disse para eles, né? Pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. É muito interessante isso. Então a igreja é uma instituição divina. É por isso que ela tem 2000 anos. Não houve na história da humanidade nenhuma instituição, meus irmãos, que tivesse essa durabilidade. E ela vai existir até o fim do mundo, pode ter certeza, porque o Cristo disse aos apóstolos, né? A última frase dele, antes de subir para o céu, está lá, última frase do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20, né? Ele fala claro, né? Ide pelo mundo inteiro, prega o Evangelho no mundo inteiro, eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Então, ele está com a igreja até o fim do mundo. Portanto, a igreja é uma instituição divina. Como ela é formada de homens, ela tem erros também. Mas o nosso credo diz que a igreja é santa. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica.
Veja, é dogma de fé que a igreja é santa. Então a igreja não tem pecado. Quem é que tem pecado? São os filhos da igreja, claro. Os homens, as mulheres. Ok? Então muitas vezes as pessoas se fixam nos erros dos filhos da igreja e querem condenar a igreja. Não. Uma coisa é a igreja com I maiúsculo, a pessoa da igreja com P maiúsculo e as pessoas da igreja com P minúsculo. A igreja como corpo de Cristo. Cristo é sua cabeça, o Espírito Santo é sua alma, ela é santa. O Papa Paulo VI disse, né, no credo do povo de Deus, Paulo VI disse, a igreja é indefectivelmente santa. Indefectivelmente quer dizer o quê? Sem defeito. Isso quer dizer o quê? Que os pecados dos filhos da igreja não atingem a igreja como instituição divina. Por isso que o Papa, no ano 2000, João Paulo II, quando pediu perdão pelos pecados, né, ele não pediu perdão pelos pecados da igreja, ele pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Ok? Bom, eu estou colocando tudo isso para a gente entender quem é a igreja, essa instituição, né, que o Cristo prometeu que vai viver até o fim do mundo e que é o sacramento universal da salvação. Ela vai levar a salvação para o mundo inteiro. Bem, por isso, essa igreja como instituição divina, como corpo de Cristo, né, ela fez coisas maravilhosas na história da igreja. Embora tenha havido erros, sim. A igreja não nega isso, não. O Papa Leão XIII dizia assim, a igreja não tem medo da verdade. A igreja assume os erros dos seus filhos. Né? Então é isso que nós queremos conversar aqui agora, esta noite. Você pode, inclusive, mandar sua pergunta. Hoje eu terei tempo de responder as suas perguntas. Quero cumprimentar as pessoas que estão entrando aí. Muito boa noite, André Nóbrega, Valéria Santos. Muito boa noite a vocês todos. Né? E vamos, então, começar a nossa caminhada. Eu gostaria de começar lembrando o seguinte. Cristo fundou a igreja lá na Palestina, né? Basicamente em Jerusalém, e por volta do ano 30, 33, mas rapidamente, né, Cristo enviou os apóstolos para pregar no mundo inteiro, no dia da sua ascensão. Ide pelo mundo inteiro, evangelizai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ensinando a observar tudo o que eu prescrevi. É por isso, meus irmãos, que a igreja foi para a Ásia, a igreja foi para a África, a igreja foi para o Japão, foi para os Estados Unidos, foi na Ásia. A igreja teve mártires no mundo inteiro, veio aqui para a América, para o Brasil, evangelizou os índios, né? Os índios no México, os índios, né? Os astecas, os maias que eram antropófagos, aqui no Brasil também os índios que eram antropófagos, cheios de superstições. Então, os nossos missionários foram purificando a cultura desses índios. Né? Eles continuaram índios, mas com a cultura purificada. Né? Papa João Paulo II, quando falava da inculturação, João Paulo II dizia assim, que a inculturação do Evangelho significa o quê? Não é a igreja destruir a cultura. Não, a igreja nunca destruiu a cultura, mas a igreja purificou a cultura. É claro, se você pega uma cultura asteca, por exemplo, onde eles matavam milhares de jovens virgens oferecendo aos seus deuses. É claro que tem que abolir isso. Abolir essa barbaridade não é você destruir a cultura, é você purificar a cultura. Os nossos índios aqui eram eivados de superstições. Eles tinham mais de 80 tipos de bebida que eles desenvolviam, bebidas que tinham alto grau de toxicidade, porque eram bebidas feitas de ervas. Então, os jesuítas, os missionários, ensinaram eles a parar com isso. Eles se embriagavam e naquelas festas, inclusive, matavam seus inimigos e comiam as suas carnes. Então, a igreja teve que chegar nessas culturas todas, né, como na África também, e purificar essa cultura. Alguns não entendem, acham que a igreja destruiu a cultura. Não. Por ordem de Jesus Cristo, ide, ensinai a observar o que eu prescrevi. Então a igreja teve que fazer isso. Bem, mas eu quero voltar lá no começo da igreja, quando os apóstolos então se espalharam, e que coisa maravilhosa. Já 30 anos, ou 20 anos, 20 a 30 anos depois que o Cristo voltou para o céu, a igreja estava em Roma, no centro do mundo. É aí que eu queria que você começasse a entender
o papel fundamental que a igreja teve aqui no nosso Ocidente. Quando eu falo Ocidente, eu falo o quê? A Europa e depois aqui a América. Ok? Bem, o mundo era o Império Romano, você sabe disso. O Império Romano era dono de toda a volta do mar Mediterrâneo. Se você pensa aí, por exemplo, do mapa da Europa, pega aí Portugal, Espanha, França, Itália, aí tem a Alemanha, Suíça, Áustria, lá em cima a Inglaterra, né, etc. A Irlanda, depois temos aí, indo lá mais para o Oriente, vamos ter a Grécia, vamos ter a Rússia, vamos ter todos aqueles países ali, né? Indo mais para lá, vamos ter a Turquia, depois do Mar Egeu, aquelas cidades todas que São Paulo evangelizou ali, que hoje é a Turquia. Descendo, você vai chegar lá na região de Antioquia, né? que hoje é na Síria. Descendo ainda, né, para o sul, você vai encontrar então a Palestina, o Líbano, né? Tem ali a Arábia Saudita, vizinho, né? Enfim, e você descendo mais ainda, chega no Egito, que já está no norte da África. Correndo no norte da África, você vai chegar de novo lá na Espanha, no Estreito de Gibraltar, e dar a volta no mar Mediterrâneo. Bem, meus irmãos, você sabe que todo esse império, né, a partir de mais ou menos 50 anos antes de Cristo, mais ou menos 40 e poucos anos antes de Cristo, Júlio César tinha dominado o mundo inteiro. E não só ele, com muitos outros, né, romanos. O mundo era Roma. Quem não fosse romano era chamado de bárbaro. Eram aqueles que viviam do outro lado do rio Reno e Danúbio, lá no Oriente, na Alemanha, na antiga Germânia, que os romanos não tinham dominado. Eram os celtas, lá na Irlanda, que os romanos não tinham dominado ainda. Eram também os povos lá do Oriente, os povos, né, que viviam lá no sul da África. Eram bárbaros. Né? Muito bem, Roma era dono do mundo. Né? Mas esse império entrou em decadência. E Pedro e Paulo chegaram em Roma lá por volta do ano 60. Primeiro Pedro, depois Paulo, você sabe muito bem. Né? E os cristãos foram massacrados durante 250 anos. Foi do ano 64, quando Nero começou a perseguição dos romanos, onde ele matou Pedro e matou Paulo, no ano de 67. E essa perseguição foi até o ano 313, quando um imperador romano se tornou cristão, Constantino. Né? Porque a sua mãe tinha se convertido ao cristianismo. Santa Helena. A grande Santa Helena, que depois, lá por volta do ano 330, ela foi para a Terra Santa e construiu as belíssimas basílicas da Terra Santa, a Basílica da Natividade em Belém, a Basílica da Anunciação em Nazaré, a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém e muitas outras igrejas e basílicas. Agora, por que Santa Helena se converteu? A imperatriz, que era pagã, com seu filho pagão Constantino. Porque, meus irmãos, a igreja durante 250 anos atuou fortemente, pacificamente, sem fazer briga com ninguém, simplesmente derramando sangue. Eu queria mostrar a você aqui como é que esse império se tornou cristão. Né? Em 313, o imperador se converteu. Aí o que ele fez? Ele simplesmente proibiu a perseguição aos cristãos. Ele não aboliu o paganismo, não. Constantino, ele, na última batalha que ele tinha que enfrentar com um adversário dele chamado Maxêncio, ou Maximiniano, que disputava com ele o poder supremo do império, né? Ele teve uma visão. Todos os historiadores, Daniel Rupes e Companhia Limitada, cita isso, que ele teve uma visão onde ele viu uma cruz, e embaixo da cruz ele viu uma frase escrita em latim, em hoc signo vinces, que em latim quer dizer o quê? Com este sinal você vai vencer. Com este sinal. O Constantino já via, a sua mãe já era convertida, falando para ele de Jesus Cristo. Então, o Constantino, o que ele fez? Ele prometeu a Jesus que se ele vencesse a batalha contra Maxêncio, essa batalha se travou ali na Ponte Milvia, em Roma, os dois exércitos, um de cada lado, que naquele tempo era assim que se disputavam as coisas, né? Bem, ele prometeu que se ele vencesse aquela batalha, ele se tornaria cristão. E, de fato, ele venceu. Maxêncio morreu, afogado no rio Milvia, e ele venceu. E ele, realmente, ele se tornou cristão.
Tanto assim que ele construiu a primeira Basílica de São Pedro, por volta do ano 330. Essa basílica foi desmanchada e depois agora foi construída no século XVI a Basílica Nova de São Pedro. Mas a primeira foi Constantino quem construiu. Ele construiu a igreja mais antiga de Roma, que é a Basílica de São João do Latrão, que aliás é a Catedral do Papa, onde fica a Cátedra do Papa. E ele doou, inclusive, ao Papa também, o Papa Melquíades, da época, ele doou o palácio que ele tinha no bairro do Latrão, ao lado da Catedral de São João do Latrão. Bem, só que Constantino não acabou com o paganismo. Ele acabou com a perseguição aos cristãos. Aboliu, inclusive, a morte pela cruz, porque ele diz, o meu Cristo morreu na cruz. Então, ninguém mais vai morrer na cruz. Bem, no ano 385, mais ou menos aí, uns 60 anos depois, um outro imperador chamado Teodósio o Grande, esse sim, instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Aí o Teodósio, ele eliminou o paganismo por decreto, um decreto chamado de Tessalônica, né? Ele, inclusive, mandou destruir todos os templos pagãos, né? E a igreja e o cristianismo passou a ser religião oficial do Império. Ora, é uma coisa impressionante. Daniel Rupes, o maior historiador da igreja, que escreveu a história da igreja em 10 volumes, o Daniel Rupes, ele diz o seguinte, né, que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Olha que coisa impressionante. Você sabe que o símbolo dos romanos era aquela águia com as asas abertas, né? Porque a águia é a ave mais forte que existe, né? Muito bem, Daniel Rupes, aqui eu tenho, quero mostrar aqui a você alguns livros da coleção do Daniel Rupes, né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui o primeiro volume dele, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, né? Eu quero mostrar porque é uma coleção de 10 volumes, é uma coleção fantástica, né? Quem quer estudar a história da igreja com profundidade deve estudar o Daniel Rupes. Ele foi um historiador francês que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, lá por volta de 1940, por esta obra, e depois se tornou, inclusive, o acadêmico da Academia Francesa de Letras, uma das academias de letras mais famosas do mundo, né, no século XX. Muito bem, Daniel Rupes coloca isso, que, né, a santidade salvou a igreja, e a igreja, então, salvou esse império que estava em decadência, ou seja, salvou o Ocidente. E aqui que eu queria refletir com você, né? Bem, Teodósio, em 385, transformou o império num império cristão. Agora, o que, meus irmãos, levou, o que provocou essa transformação? Aqui eu queria levantar alguns fatores com você. Bem, primeiro, né, o sangue dos mártires, né? Você sabe que milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos foram mortos desde a perseguição de Nero, depois de Domiciano, Trajano, Diocleciano, Décio, Vespasiano, Aureliano, até a pior perseguição foi a perseguição que terminou lá por volta do ano 310 de Diocleciano. Esses Césares, né, esses imperadores, massacraram os cristãos. Impressionante. Foram 250 anos de sangue derramado, a ponto daquele bispo católico Tertuliano, que era bispo lá de Cartago, que era culto, escrevia para os imperadores. Ele escreveu para o imperador Marco Aurélio, que era um dos imperadores que massacrava a igreja, e Tertuliano disse para Marco Aurélio, no seu Apologeticum, né? Ele disse, imperador, não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais cristãos morrem nas arenas romanas, devorados pelos leões, queimados, torturados, mais romanos se convertem, porque eles percebem que há alguma coisa diferente nessa gente. Como é que pode alguém enfrentar os leões cantando os salmos, dando glória a Deus? E Roma foi se convertendo. Tertuliano disse para o imperador, não é? Sanguis martyrum semen Christi anorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos.
E esta, meus irmãos, é uma marca da igreja. Não é? Uma das coisas que o Daniel Rups diz, ele é um excelente historiador da igreja, ele disse o seguinte, que em todos os lugares da terra onde a semente do evangelho foi lançada, ela teve que ser regada com o sangue dos mártires. Inclusive aqui no Brasil. Você sabe que o primeiro bispo que houve aqui no Brasil, que veio de Portugal para o Brasil, por volta de 1540, Dom Pedro Fernando de Sardinha, foi morto pelos índios caetés e foi devorado pelos índios. O primeiro bispo brasileiro. Mas a evangelização cresceu aqui no Brasil. Então, esta Roma, meus irmãos, dos Césares, foi sendo assim permeada pelo cristianismo. Né? Então nós encontramos aí a força do sangue dos mártires, depois o papel dos intelectuais da igreja, que escreviam para os imperadores e que enfrentavam os debates com os pagãos. Podemos citar, por exemplo, São Justino, doutor da igreja, que foi mártir no ano 165. Podemos citar aqui Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no ano 107, escreveu 7 cartas, foi preso em Antioquia, que é uma cidade da Síria, onde São Pedro e São Paulo foram para lá, porque era uma cidade que tinha 500.000 pessoas no primeiro século, e os apóstolos eram muito inteligentes, eles iam para cidades importantes, porque eles sabiam que dali o cristianismo se espalharia. Inácio de Antioquia foi preso no ano 107, foi trazido para Roma com alguns soldados romanos. No caminho ele escreveu 7 grandes cartas, cartas aos Efésios, aos Magnésios, várias cartas, né? Ao pessoal de Filadélfia, etc. Né? Até que chegou em Roma ele foi jogado aos leões no Coliseu romano. Mas esses homens, eles foram com seu sangue, com seus escritos, atingindo a cultura romana. Por isso que uma Santa Helena, por exemplo, se converte, porque essa mulher era culta e ela lia esses homens. Aí nós temos aí um Santo Agostinho do século III, um século IV, um São Jerônimo no século IV, né? Muitos e muitos mártires, como Santo Hipólito de Roma, do século II, Tertuliano, do século II, século III, Santo Irineu de Leão, século II, que escreveu aquela obra fantástica contra os hereges, né, gnósticos. Então, eu gostaria que você fosse entendendo. O sangue dos mártires, a cultura católica desses gigantes da igreja, foi penetrando o império, a ponto de nós encontrarmos senadores romanos que se converteram. Muitas e muitas mulheres de imperador que se converteram. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pior perseguição que a igreja sofreu, por volta do ano 308, foi do imperador Diocleciano. Pois bem, a sua esposa era convertida ao cristianismo. A sua filha era convertida ao cristianismo. Que coisa impressionante. E o imperador massacrando os cristãos. O papel das mulheres foi fundamental nessa virada. Porque você sabe que a mulher, uma vez convertida, ela fica falando no ouvido do marido, né? Até levar o marido para Deus. Isso foi fundamental. Por exemplo, quando o Império Romano caiu, que os bárbaros invadiram o Império Romano, a primeira etnia bárbara que foi convertida, que eram os francos que estavam na Gália, hoje a França, por isso eles ficaram sendo chamados de francos, né? Esses francos se converteram por volta do ano 495. Por quê? Porque a esposa do rei dos francos, que era Clovis, a esposa, que era Clotilde, era uma bárbara da etnia burgúndia, que foi convertida, né, por um santo da igreja, São Remígio, que era de Reims, na França, né? E essa mulher, Santa Clotilde, agora é Santa Clotilde, né, levou seu marido Clovis para Deus. E aí nós tivemos a primeira etnia bárbara, católica, que depois foi dominando outras etnias e que nós acabamos tendo aí a cristandade depois de 600 anos. Bom, mas eu queria voltar um pouco ainda na questão de Roma. Você que estudou um pouco da história universal, você sabe que esse Império Romano foi entrando em decadência. Por que ele foi entrando em decadência? Por vários motivos. Primeiro, por um motivo de moral. Havia muita imoralidade, havia um infanticídio, havia muita desordem moral no meio desse povo.
Sabe, meus irmãos, a desordem moral é um perigo. Um grande filósofo, Spalding, dizia o seguinte: as civilizações, elas não perecem por falta de dinheiro, nem por falta de cultura, nem por falta de tecnologia. As civilizações perecem por falta de moral. Isso é muito sério, especialmente para os dias de hoje. Roma foi entrando em decadência. E também você sabe que Roma, cada povo que ela dominava, na volta do mar Mediterrâneo, ela trazia o povo de escravo para Roma. Então, em Roma, você sabe que de cada 3 cidadãos, 2 eram escravos. Apenas 1/3 da população de Roma eram de pessoas livres. Por quê? Porque eram tantas conquistas e tantos escravos, os próprios judeus, quando lá no ano 70, por exemplo, né? Ou antes até, no ano 67, quando o general Pompeu Romano dominou a Palestina, ele trouxe os judeus cativos para Roma como escravos. Né? E depois, no ano 70, de novo, quando o general Tito destruiu completamente o templo de Jerusalém, aquilo que Jesus disse para os apóstolos, não vai ficar pedra sobre pedra, os judeus foram trazidos para Roma. Bem, meus irmãos, esses escravos de Roma, que eram a maioria da população, 2/3, eles eram considerados um nada, uma coisa. Porque o escravo, você sabe, ele era vendido em praça pública, como um animal. Como você compra aí um boi, um cavalo num leilão, o escravo era vendido assim. Ele não tinha direito à vida dele. A vida pertencia ao seu senhor. Então, ele era uma coisa. Só que o cristianismo chega em Roma e diz: não, você não é uma coisa, não. Você é um filho de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A primeira instituição que começou o resgate dos escravos foi a Igreja Católica. Você quer a prova disso? Leia a Carta de São Paulo, a Filémon, escrita no ano 56. Né? O que é essa Carta de São Paulo a Filémon? Havia um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido do seu senhor, e veio para São Paulo, e São Paulo o evangelizou, e São Paulo devolve Onésimo para Filémon. Só que São Paulo manda uma carta para Filémon, está aí na sua Bíblia, no Novo Testamento. E o que ele fala para Filémon? Filémon, não o receba mais como um escravo, mas como um filho. Se ele lhe deu algum prejuízo, põe na minha conta, eu pago essa conta. Sabe, meus irmãos, uma coisa que as pessoas não sabem é que os papas lutaram muito contra a escravidão. Muito. Desde o século XIV e XV, eu podia citar aqui para você muitas e muitas encíclicas do Papa Paulo III, né? O Papa Gregório, que proibindo completamente a escravidão de índios aqui no nosso mundo. Se houve escravidão, não foi motivada pela igreja, nem provocada pela igreja. É claro que no contexto da época houve um tempo para se vencer a escravidão, porque não podia do dia para a noite eliminar tudo isso, que o mundo entraria num caos, a questão também dos limites da cultura. Bom, mas essa Roma que eu falava, ela entrou em decadência. Né? E você sabe que lá por volta do ano 476, os bárbaros tomaram completamente o Império Romano. Era uma coisa assim, inexplicável. Como é que pode o maior império do mundo? Não houve mais na história da humanidade, meus irmãos, um império tão forte como o Império Romano. Nunca mais. Nunca mais um povo foi dono do mundo. Né? Roma foi. Aqui, pelo menos da parte mais importante da Europa. E esse mundo desabou na mão dos bárbaros. Os bárbaros foram invadindo Roma desde o ano 200, 300, e não foi uma invasão assim do dia para a noite, não. Muitas pessoas pensam que a invasão dos bárbaros foi uma coisa assim em 24 horas. Não foi isso, não. O que está acontecendo hoje na Europa, com a penetração, por exemplo, de muçulmanos, né, foi o que aconteceu com o Império Romano. Devagar. Chegou um ponto que os romanos, eles tinham chamados federados. O que eram os federados? Eram etnias bárbaras que já estavam alocadas dentro do Império Romano, para que não atacassem o Império, ficavam ali dentro de um acordo. Só que isso aí foi crescendo. Né? Então, quando foi no ano 476, né, o Império caiu na mão, né, dos bárbaros. Um rei, né, dos Érulos, uma etnia, né, dominou, né, o Império Romano, e o último imperador, Rômulo Romano, foi então vencido.
E os bárbaros tomaram conta. Agora, entenda o seguinte, esses bárbaros não eram uma etnia só, não. Era uma multidão de etnias que vinham de todos os lados da Europa. Ok? Então nós tínhamos, por exemplo, as invasões mais importantes que vieram do lado da Alemanha, que não pertenciam ao Império Romano ainda. Né? Vinha ali, por exemplo, os godos, ostrogodos, visigodos, vândalos, burgúndios, alamanos, suevos, mais para cima os anglo-saxões, que depois invadiram lá a Inglaterra, expulsaram os celtas. Enfim, era uma porção de etnias e brigando entre elas, disputando o império. Ou seja, desabou o mundo romano. Quem é que ficou de pé? A única instituição que ficou de pé, meus irmãos, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é inequívoco. Não há historiador que possa negar isso. Né? Você lê, por exemplo, uma obra de Thomas Woods, que é doutor em História pela Universidade de Harvard. Thomas Woods diz isso, a única instituição que ficou de pé. E por que a igreja ficou de pé? Porque a igreja tinha cultura, porque a igreja tinha a santidade dos papas, dos monges, né? Dos fiéis, dos homens, das mulheres. Então, a igreja já tinha tido mais de 50 papas até o ano 476, já tinha muitos mosteiros. Então, essa força católica sustentou a civilização. E durante 600 anos, mais ou menos aí do ano 500, 476, 500, até 1100, a igreja foi transformando esse mosaico de povos bárbaros na cristandade do ano 1100, quando então surgiram as belíssimas catedrais pela mão da igreja, surgiram as belíssimas universidades. Você sabia que quem fundou as universidades na história da humanidade aqui foi a igreja? Sim. Foi lá no ano 1100 que surgiu a primeira universidade da Europa, a Universidade, né, de Bolonha, na Itália, para estudar o direito. Depois, no ano por volta de 1200, surgiu a universidade famosíssima Sorbonne. Essa Sorbonne, a principal universidade de Paris, tão importante na Idade Média até hoje. Por que se chama Sorbonne? Porque quem fundou foi um padre chamado Robert Sorbonne. Quem era esse padre? Ele era o capelão do rei São Luís IX, rei da França, lá por volta do ano 1200. São Luís chamou o seu capelão, né, que ele assistia à missa diária, chamou o seu capelão e disse: eu quero que você transforme o colégio da universidade numa universitas, ou seja, numa universidade. Então surgiu a grande universidade da Sorbonne. Depois surgiu na Itália, por volta do ano 1300, com o Papa Bonifácio VIII, a Universidade La Sapienza, a maior universidade italiana. Hoje tem negócio de 50 mil alunos. Depois, na Inglaterra, surgiu a Universidade de Oxford, pela mão da igreja, a Universidade de Cambridge, pela mão da igreja. Em Portugal, Coimbra. Na França, Montpellier, para estudar medicina. Tudo isso por volta do século XI, XII, XIII, por aí. Por quê, meus irmãos? Que a igreja foi a mentora dessa cultura, dessa civilização. Porque a igreja trabalhou 600 anos, essa massa bárbara, essa massa romana misturada, e foi evangelizando. Então nós vamos encontrar esses gigantes que evangelizaram a Europa, como, por exemplo, um São Patrício, né, na Irlanda. Né? Vamos encontrar um São Columbano na Inglaterra, na França, na Alemanha. Né? Um São Bonifácio na Alemanha, um Santo Agostinho. Né? Vamos encontrar gigantes e gigantes, doutores da Igreja sem fim, Santo Hilário de Poitiers, Santo Anselmo, vamos ter Santo Tomás de Aquino. Ou seja, essa força religiosa e intelectual da igreja salvou a civilização. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Você pega, por exemplo, o livro de Thomas Woods, foi traduzido agora em português, né, pela editora Quadrante, Como a Igreja Católica Salvou a Civilização Ocidental. Você vai ver um doutor em História de Harvard colocando essas coisas. Eu aqui estou apenas colocando para você, né, algumas dessas referências. Bem, o que nós, então, podemos ver, meus irmãos, não fosse esse trabalho da igreja de 600 anos, à custa de muito sangue, à custa de muito suor, de muitas lágrimas, de muito trabalho,
nós não teríamos a civilização que nós temos. Eu não sei se você sabe que a civilização mais importante do mundo é a civilização ocidental, a nossa civilização. A civilização europeia que colonizou aqui também a América. Por que é a civilização mais importante? Basta você saber o seguinte: onde foram feitas as grandes descobertas modernas da tecnologia? Rádio, TV, internet, automóvel, avião, foguete, tudo, tudo. Todos os avanços da astronomia, todos os avanços da medicina, todos os avanços da música, todos os avanços da arte, todos os avanços da arquitetura, todos os avanços da economia, onde teve origem? Aqui no Ocidente cristão. E quem é que foi a mentora de as universidades que a igreja criou? Porque você sabe que é da universidade que surge o saber, que surge a tecnologia. Sabe, essas coisas não são contadas na universidade. Por isso eu escrevi um livro baseado em todas essas coisas, uma história que não é contada. Uma história que não é contada. Você que é universitário, você que é um estudante de colégio, de cursinho, que vê falar tão mal da igreja, você precisa ler isso. Porque você está vendo um lado só da história e um lado terrivelmente alterado, onde não se mostra a beleza das coisas que a igreja fez. Não se mostra que a igreja que salvou, por exemplo, a mulher. Sim. Esses dias a internet publicou que a Arábia Saudita, agora, hoje, em 2017, é que permite uma mulher a dirigir um automóvel. Assim mesmo usando uma burca. Agora, no ano 2017. Ora, meus irmãos, no ano 1000, a igreja já tinha abadesas, mulheres que chefiavam um mosteiro. Sim, você pega, por exemplo, Santa Hildegarda de Bingen, que o Papa Bento XVI proclamou doutora da igreja. Santa Hildegarda de Bingen era uma abadesa, chefe de mosteiros. Não é? As rainhas cristãs eram coroadas junto com o rei. Quando o rei morria, a rainha assumia. Quantas rainhas você vai ver aí na Idade Média que assumiram o governo? Quando o rei morria, o filho mais velho ainda era menor de idade, a rainha era a imperatriz. Né? Veja lá, Catarina de Médicis. Veja lá tantas outras Catarinas que foram rainhas e que governavam. Por quê? Porque a igreja resgatou a mulher. Verdade. Desde que Jesus Cristo respeitou as mulheres, amou as mulheres, a primeira aparição dele foi para uma mulher, Madalena. A igreja começou a resgatar a mulher. Muito bem. Então, meus irmãos, aí a gente vê muitas coisas bonitas. Eu vou aqui começar a responder algumas perguntas, porque essa história vai muito longe, né? E a gente vai continuando na medida do possível. Leonardo Schwiden, Cristo é a cabeça da igreja e ela também sua esposa. Como assim? Bem, o Leonardo, na verdade essas figuras são figuras assim analógicas. É uma analogia. Né? A igreja não tem cabeça como um corpo. Não, é um simbolismo. Cabeça quer dizer, é o comando. A igreja é uma instituição espiritual, divina, mas formada de homens. Enquanto divina, o seu comando é Cristo. A sua alma, a sua força é o Espírito Santo. Mas não se pode comparar assim materialmente com um corpo. Não. Aí, quando fala que a igreja é a esposa de Cristo, por quê? É outra comparação. Outra comparação. No Antigo Testamento, Javé escolheu uma esposa. Quem era a esposa de Javé? O povo de Israel. Não é? Tanto assim que quando Israel procurava aqueles ídolos, né, Deus ficava furioso. E os profetas diziam, Israel, você é como uma mulher adúltera, que se prostitui nos lugares altos, com os acerás, com os baals, com os moloques, aqueles deuses, né, dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus, etc. Né? Por quê? Porque Deus tinha um pacto de aliança com Israel. Né? Por isso que nós temos a antiga aliança e nova aliança. Ora, o que quer dizer aliança, meus irmãos? Casamento.
Mas isso é simbolismo, não é uma realidade como a nossa. Você sabe, nós como somos seres materiais humanos, nós precisamos de imagens, de analogias. Então, no Novo Testamento, não é mais agora Javé e Israel, agora é o Cristo e toda a igreja é formada por todos os povos. Então é a nova aliança, o novo casamento. Então o Apocalipse termina dizendo o quê? O Apocalipse termina dizendo que o Espírito e a esposa, a igreja, dizem: vem, Senhor Jesus. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Para quê? Para celebrar as bodas do Cordeiro. Entende? Então, não há assim um antagonismo em nós usarmos aí essas duas imagens, Cristo como a cabeça da igreja e também como esposa. Não, são coisas complementares, entende? Porque são analógicas, são comparativas. Muito bem, Norminha Santos, por que ainda há tanto católico que criticam vãs riquezas do Vaticano? Olha que são católicos que participam de pastorais e movimento da igreja. Norminha, sabe o que acontece? Essas pessoas não conhecem a história da igreja. Sabe, por exemplo, vou dar um dado aqui. Por que a igreja ficou muito rica? Sim, ficou. Por quê? Porque, como eu disse, quando o Império Romano desabou, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. E os bispos, os monges, cuidavam da população. Ao lado de cada mosteiro, ao lado de cada catedral, tinha escola, tinha sanatório, tinha orfanatos, tinha hospitais. Por quê? Porque a civilização acabou na mão dos bárbaros. A igreja segurou tudo isso. Então o povo dizia: é bom viver à sombra do báculo. O que é o báculo? É o cajado do bispo. Porque havia proteção. Os bispos defendiam a população, os santos defendiam a população, o São Jerônimo, o Santo Agostinho, o Santo Hilário de Poitiers lutavam. Não é? Então o que começou a acontecer? Os papas também, a igreja passou a receber muita doação. Doação de terras, doação de condados, de ducados, de principados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Uma duquesa, né, doou para a igreja, né, uma condessa. Ela doou o seu condado para o Papa, onde havia várias cidades da Itália, como a cidade de Bolonha, né, e outras cidades. Né? Eram territórios imensos, porque nós sabemos que na época do feudalismo havia aqueles condes, barões e condessas que tinham muitas terras. E por que doavam para a igreja? Porque acreditavam na igreja. Então, com isso, foi se formando o chamado patrimônio petrino, o patrimônio de São Pedro, que chegou ao ponto de, no ano 732, ser um pedaço da Itália. Se você olha aquele mapa da Itália, que é uma bota, né, mais ou menos na canela da bota, assim, você sabe que a Itália é uma península, entre fica dois mares, né, o mar Tirreno e o mar Adriático. Pegando uma faixa de terra, do mar Adriático ao mar Tirreno, nós tínhamos um Estado pontifício, que formou, por quê? Porque a igreja ganhou essas coisas. A igreja não fez guerra com ninguém, a igreja não tinha exército, não tinha nada. Quando se formou o Estado pontifício, reconhecido pelo pai de Carlos Magno, que foi o grande imperador lá por volta do ano 800, o pai de Carlos Magno, Pepino o Breve, ele reconheceu que aquilo era da igreja e ele deu ao Papa, né, uma espécie de uma escritura, colocou em cima do túmulo de São Pedro, reconheceu o Estado pontifício. Tinha 40 mil quilômetros quadrados. Meus irmãos, 40 mil quilômetros. É maior do que o estado de Sergipe, maior do que o estado de Alagoas. Era o Estado pontifício. Só que esse Estado, no ano de 1870, ele foi todo dominado pelos italianos. Em 1870, houve a Guerra de Unificação da Itália, que a Itália era um monte de principados, né, independentes. Tinha o Principado de Nápoles, o Principado, né, de Gênova, o Principado, né, de Veneza, o Principado... Né, houve o Vítor Emanuel II, um general lá do Piemonte, do norte da Itália, fez a Guerra de Unificação da Itália e tomou tudo do Vaticano. A força de guerra. 1870, o Papa Pio XI,
assinou uma rendição, entregou o Estado Pontifício na mão da República Italiana e ficou só com um pedacinho de terra que é o Vaticano, que tem quanto? 0,43 quilômetros quadrados. A igreja tinha 40 mil quilômetros quadrados. Hoje tem 0,45 quilômetros quadrados. Não dá nem para descer um avião no estado da igreja, que é um estado independente. Por quê? Porque a igreja é uma nação, o Vaticano é uma nação mais antiga do que o Brasil. Foi fundada, como eu disse, no ano de 732. O Brasil foi fundado no ano de 1500, os Estados Unidos no ano de 1500, por aí. Ora, então, por direito internacional público, é por isso que o Vaticano tem assento na ONU, porque o Vaticano sempre foi um país, um Estado. Por isso que o Papa tem, né, o status de chefe de Estado. Agora, no território dele não dá para descer nenhum avião, só helicóptero. É por isso, meus irmãos, que o Papa viaja no avião da Alitalia. Ele não tem avião próprio, né? Então, isso tudo é importante a gente conhecer. Aí pergunta assim, bom, mas por que a igreja não vende lá aquela riqueza toda que está no Museu do Vaticano, né? Eu não sei se você sabe, no ano de 1929, foi assinado um tratado da igreja com Mussolini, né, onde o Mussolini reconheceu o Estado do Vaticano, esse que existe hoje, independente da Itália. É uma cidade-estado dentro de uma cidade que é Roma. Uma coisa totalmente atípica, né? E quando quiseram que o Papa Pio XI abrisse mão desse pedacinho de terra que é o Vaticano, o Papa Pio XI disse, não podemos. Por quê? Porque assim como Cristo precisou de um corpo humano para salvar a humanidade, a igreja precisa também de um pequeno território para salvar o mundo. Claro, onde o Papa possa ter o seu governo. O Papa o Vaticano é o Estado que mais representantes tem no mundo inteiro. O Papa tem cerca de 180 núncios apostólicos, ou seja, embaixadores. Nem os Estados Unidos da América tem tanta representante assim no mundo inteiro. Então o Papa precisa ter um mínimo. Agora, por que o Papa não vende a riqueza do Vaticano? Sabe por quê? Porque a igreja tem usufruto, mas não é dona, de acordo com o Tratado do Latrão. O Papa não pode pegar uma estatueta do Vaticano e vender do museu. Por quê? Porque, segundo o Tratado do Latrão, pertence a propriedade é da Itália. O usufruto é da igreja. Ok? E o que o povo vai ver lá na Itália? Primeira coisa que o povo vai ver lá na Itália, o que são? São as igrejas que a igreja construiu. Né? O povo não vai lá ver a Basílica de São Pedro, Basílica de São Paulo, Basílica de São João do Latrão, Basílica, né? Santa Maria Maior, e todas as coisas mais que foram da igreja. Vai lá ver a Pietà, feita pelo Michelangelo, para a igreja que está dentro da Basílica de São Pedro. Então, essa riqueza da igreja é uma riqueza invendável, porque não pertence à posse da igreja, pertence ao usufruto. Sabe, então, a Norminha pergunta por que os católicos ficam falando essas bobagens? Porque são ignorantes dessas coisas. Falam de coisas que não entendem, não estudaram a história da igreja. É por isso, Norminha. Bom, aqui eu quero responder também a Rosalie Acioli. Por dica sua, comprei o livro de Thomas Judith, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Excelente. Tomei gosto pela coisa e descobri os vídeos dele no YouTube. Um banho de história da igreja, é verdade. Deveria ser matéria do colégio, pelo menos nos colégios católicos. Que tal lançar uma coleção de livros didáticos, professor? Ô Norminha, eu tenho escrito na medida do possível, né? Escrevi, por exemplo, esse livro Ciência e Fé em Harmonia, mostrando, por exemplo, todo o trabalho que a igreja fez na ciência. Muita gente não sabe, mas os maiores cientistas, né, foram padres da igreja. Basta eu dizer para você o seguinte, quem que descobriu as leis da genética? Foi um padre da igreja, um monge, Mendel.
Quem que descobriu que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra, o sistema heliocêntrico, que depois o Galileu defendeu também, foi um padre da igreja, Nicolau Copérnico. Era um cônego polonês. Quem é que descobriu o Big Bang? A origem do mundo. Descoberto, né? Comprovado por essa grande máquina que foi construída agora aí. A maior máquina que foi construída no mundo, o LHC, o Large Hadron Collider, um acelerador de partículas que foi construído, né, ocupa um anel de 20 quilômetros, pegando uma parte da França e uma parte da Suíça. Padre da igreja, Georges Lemaitre, que foi amigo de Albert Einstein. E quando ele mostrou para o Einstein a descoberta que ele tinha feito, como é que o mundo começou num pulso de energia que os cientistas chamaram de Big Bang, uma grande explosão. Hoje eles sabem que não foi uma grande explosão, foi uma grande expansão há 13,7 bilhões de anos atrás, que chegou até nós por evolução, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, pela força de evolução que Deus colocou na matéria. Né? Então, realmente, o Rosali, é preciso estudar essas coisas. Eu estou fazendo esse programa aqui muito rápido, muito curto, muito insignificante, exatamente para começar a despertar nas pessoas a importância de entender isso. Porque eu estou cansado de receber cartas de pais de alunos que foram educados na fé e quando foram para a universidade ficaram ateus, ficaram materialistas, ficaram inimigos da igreja. Por quê? Porque na universidade hoje o que domina é o marxismo, é o ateísmo. Então, não se fala de filósofos cristãos mais, não se fala mais de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, de Santo Alberto Magno, de Santo Anselmo. Não, hoje só se fala de Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, né? Engels, Marx, Heidegger e etc. Mas cadê os cristãos? Então o jovem hoje ele é massacrado na universidade com um ateísmo, com um materialismo, né? E ele que recebeu na sua casa uma formação católica, um batismo, uma crisma, uma primeira Eucaristia, e ele não tem conhecimento da história da igreja. Ele não sabe essas coisas que nós estamos conversando. Ele começa a ver os professores lá só malhar a igreja, malhar a igreja, malhar a igreja. Por que a igreja matou? Por que a igreja fez isso? Por que a igreja fez aquilo? E não escuta uma linha sobre isso que nós estamos falando aqui, da beleza das coisas que a igreja fez. E aí, o que acontece? Esses jovens ficam com ódio da igreja e não querem mais saber da igreja. Bem, meus irmãos, é muita coisa interessante. Tem aqui a pergunta da Nair Feitosa: será que o diabo já se levantou para aterrorizar a igreja do Senhor? A batalha final? Ô Nair, eu não sei, o demônio quer destruir a igreja, sempre foi o propósito dele, isso a igreja sabe desde que Cristo falou para a igreja, né? Mas ele garantiu: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Mas o Cristo não prometeu que a igreja não sofreria. Ele prometeu que a igreja nunca seria vencida. Então a igreja sempre vai ter provações, até que o Cristo voltar. É interessante que o cardeal Cafarra, um pouco antes de morrer, morreu aqui faz acho que uns 2 meses, ele, a pedido do Papa João Paulo II, ele fundou o Instituto da Família em Roma, a pedido do Papa João Paulo II. E o cardeal Cafarra um dia pediu para a irmã Lúcia rezar por esse instituto, né? Instituto da Família. E a irmã Lúcia falou para ele o seguinte, foi publicado num jornal italiano, que a última batalha do demônio contra a igreja e contra Deus seria contra a família e contra a vida. Meus irmãos, e parece que está acontecendo hoje. Uma batalha contra a família. Quanta pornografia nós temos visto, meus irmãos. Quanta blasfêmia contra a moral católica, contra a família. Não é? Quanta coisa nós temos visto hoje pela internet, não preciso nem citar aqui para você, essas pseudo-artes, né? Com gente nua, com gente, né? Fazendo bestialidade, com gente fazendo pedofilia, né? Pornografia.
Meu Deus, tudo isso destrói a família. E também defesa do aborto, defesa da eutanásia, destruição de embriões humanos, é o ataque à vida. Né? É aquilo que a irmã Lúcia disse para o cardeal Cafarra. Então, eu penso que isso aí tem algo a ver. John Marques. Já ouvi gente dizendo que a Igreja Católica era contra casamentos de pessoas de etnias diferentes e que perseguiam os canhotos. Nada disso, nunca houve isso. Não sei que fonte histórica que traz isso. Olha, eu li 10 volumes de Daniel Rupes. Cada volume de Daniel Rupes deve ter cerca aí de 500 a 1000 páginas. Eu nunca vi uma situação dessa. E outros historiadores da igreja, eu não sei onde é que tiram essas coisas, né? E o senhor pode falar um pouco sobre essas besteiras que inventam sobre a igreja? Olha, sabe, existe um livro, não sei qual é a editora, não sei se é Paulos ou Paulinas ou se é Loyola, As Mentiras sobre a Igreja Católica. Né? As Mentiras sobre a Igreja Católica. Essas lendas negras que inventaram sobre a Igreja Católica. Que a igreja dizia que o índio não tinha alma, a igreja dizia que a mulher não tinha alma. Pelo amor de Deus, se o índio não tinha alma, por que os missionários vieram para cá para batizar os índios? Para evangelizar os índios? Se o índio não tivesse alma. Vai batizar um animal? Quer dizer, são mentiras deslavadas. Agora, o que dói no coração da gente, o que dói, é a gente ver os nossos jovens, sobretudo nos cursinhos, nos colégios, nas universidades, não terem um mínimo de formação da história da igreja para poder se defender contra essas coisas. Entende? Eu quero aqui devagar, meus irmãos, nesse nosso programa aqui, já estamos chegando ao final, já são 9 horas, mais de 1 hora é muita coisa para você acompanhar. Eu quero aqui devagar conversar sobre essas coisas, sabe? O que foram as cruzadas? O que foi o caso do Galileu Galilei? O que foi o caso de Joana d'Arc? O que foi a Inquisição? Né? Para a gente colocar isso num contexto exato, como deve ser entendido, dentro da cultura da época, dentro da moral da época, não querer julgar o passado com a mentalidade de hoje, que isso é uma injustiça histórica. Você querer analisar os fatos passados com a mentalidade de hoje é uma injustiça histórica. Né? Não se pode fazer isso de jeito nenhum. Bom, eu quero concluir aqui, meus irmãos, a Carla Viol está perguntando se o senhor tem suas palestras em CD. Carla, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho um curso de História da Igreja gravado, 100 horas, gravado em CD. 100 horas. Okay? É um curso de História da Igreja, onde eu coloco todas essas coisas, né? Onde eu analiso século por século da história da Igreja, do século I até o século XX. E vou colocando todas as coisas, ok? É o que eu tenho. Há muitas palestras minhas aí, né, espalhadas, né, nesse assunto. Bem, eu quero lembrar que eu tenho um curso de teologia à distância, né? Inclusive eu acabei de dar a matéria História da Igreja Antiga, que são 5 primeiros séculos, e estou começando agora, vou começar no mês de novembro, vamos começar um curso bíblico, né, a teologia bíblica. Essa Escola da Fé online, no meu site Cleofas, tem uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé online. É um curso de teologia à distância. São todas as disciplinas da teologia. Né? Teologia bíblica, teologia sacramental, teologia litúrgica, história da igreja, eclesiologia sobre a igreja, cristologia, mariologia, pneumatologia, tudo que se refere às disciplinas ligadas à teologia. Você pode entrar, as aulas anteriores que você perdeu, você tem acesso a elas. Né? É uma equipe que trabalha comigo, 5 pessoas que trabalham comigo, montando tudo isso, colocando por satélite, gravando, porque você escuta primeiro um vídeo, todo dia, de segunda até sexta-feira, é um vídeo de mais ou menos 15 minutos, depois tem uma matéria para você ler, e tem uma matéria para você ouvir, às vezes, um podcast, ok? Relacionando os assuntos. Né? Isso pelo meu site Cleofas. Os livros todos você encontra na nossa loja, loja.cleofas.com.br. Os livros aí de História da Igreja, tem uma coleção de 3 volumes de História da Igreja Antiga, História da Igreja
da Idade Média, História da Igreja Moderna, são 3 volumes, né? E então aí com esse material você pode ir estudando. E eu recomendaria muito esse livro, Uma História que Não é Contada. É o resumo dessa aula de hoje, ou seja, esta aula de hoje é um resumo do livro, tem muito mais coisa no livro, né? E o livro Ciência e Fé em Harmonia, porque liga a ciência com a fé, liga a teologia com a ciência, ok? Isso é muito importante também para o mundo acadêmico universitário. E eu quero lembrar que amanhã, às 20 horas, nesse mesmo horário, se Deus quiser, nós vamos ter mais uma conversa. O assunto vai ser totalmente diferente. Vamos conversar um pouco sobre namoro. Quais são os problemas do namoro? Né? Uma vez a Canção Nova, no Dia dos Namorados, a Canção Nova um dia colocou no portal da Canção Nova, qual é a pergunta que você quer fazer sobre namoro? Meu Jesus amado, apareceram quase 800 perguntas. E aí mandaram para eu responder. Eu digo, mas eu não tenho condição de responder 800 perguntas. O que eu fiz? Na época eu pedi à minha esposa que separasse as perguntas por assunto. E aí eu escrevi um livro, Problemas do Namoro. Olha, eu não sabia que o namoro tinha tanto problema não, viu? Olha, problema de ciúme, problema de idade, problema de religião, problema de família. Jesus amado. Amanhã vamos conversar um pouco sobre isso. Eu aguardo você às 20 horas aqui pelo nosso Facebook. Que Deus nos abençoe. Que Deus conceda a você nesta noite a sua paz, a sua bênção, a sua proteção, né? Para que você seja muito feliz abandonando a sua vida nas suas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Jesus.